Fala galera, boa tarde. Venho aqui mostrar para vocês um pouco agora do novo Peugeot 208 2017, modelo 2017, da versão Sport, na cor branco nacre. Tô fazendo esse vídeo que nem no outro, né? Porque não achei muitas coisas sobre ele, né? Quando fui comprar o carro. E é mais assim pro pessoal que tá na dúvida, pro pessoal que quer conhecer um pouco mais, né? Eu quase que comprei esse carro no escuro, tinha pouquíssimas informações na internet. Então, para ajudar um pouco o pessoal, tentar mostrar aqui os detalhes do carro e tudo mais, pro pessoal que tava com dificuldade de achar alguma coisa. Já tem muitos vídeos do 208 muita informação do 208 na internet, só que eu achei poucas sobre essa versão, então eu vou tentar assim focar nas diferenciais dessa versão, que de restante vocês conseguem ver sobre o carro como no geral, vocês conseguem ver muita coisa na internet. E meu parâmetro vai ser assim, eu saí de um Palio Sport, um Palio Sport em 2013, 1.6, para esse carro aqui. Então meu parâmetro é sempre comparado com o Palio. Bom, então vamos lá. Basicamente, essa daqui é uma versão baseada no Allure, né? No Allure 1.2, com esse novo motor PureTech, né, de 90 cavalos, que diz ser o mais econômico do Brasil, só que com um 1.6 aspirado, da versão Grife, de 122 cavalos. E assim, o que ele tem a mais do que o Allure? Ele vem com esse volante, muito bonito. Sim, acho que vocês não conseguiram ver, mas a gente tem também um 2008 THP. Então, esse volante aqui, que ele tem base achatada, é microperfurado, ele consegue ser mais gostoso do que o 2008, e que já é ótimo. Achei muito bom de dirigir ele. Outra coisa, eu tô gravando esse vídeo no domingo, eu peguei o carro na sexta. Então, assim, tem muita coisa que eu não tive a oportunidade de fuçar mais no carro. Então, vou fazer uma coisa bem superficial só para vocês verem os detalhes mesmo. Então, aqui é o volante, né? Vou pegar aqui os detalhes. Ele é micro perfurado, tem a costura em vermelho e a base achatada. Ele é que nem o volante do 208 GT, só que ele não tem a insignia GT nessa parte em aço escovado, né? Mas é o mesmo volante. E não tem nessa faixa aí em cima, ele não é pintado em vermelho, mostrando o centro do volante. Bom, além disso, que ele tem a mais da versão Allure, ele tem as pedaleiras, né? As pedaleiras são cromadas, né? Em aço inox. A central multimídia tem GPS, a do Allure não tem GPS, é só via espelhamento do seu celular, caso ele tenha um aplicativo compatível, que eu vou mostrar para vocês rapidamente, né? Que eu instalei os dois aplicativos que eu acho que seriam úteis, pelo menos para mim. O teto, por incrível que pareça, isso para mim, o volante e o teto são os maiores diferenciais para mim, assim, em termos de dirigibilidade. O teto, o forro do teto, tudo aqui, todas as colunas são em preto, não são que nem os carros normais. Isso aqui eu não sei se vai dar para ver direito no vídeo, mas tudo isso aqui é preto, não é aquele tecido claro que nem os carros, sei lá, normais. Dá um tom assim, pelo menos pra mim, de muita esportividade. Lógico, esse carro aqui é um esportivado, né? Ele não tem nada de esportivo em termos de desempenho, mas assim, a sensação que você tem de estar aqui dentro é muito boa. Diferencial também aqui, né, que a Allure não tem, é que essas lâmpadas de cortesia, ele tem essas duas auxiliares de cada lado, o Allure só tem a do meio e as três são em LED. Depois eu mostro o acendimento para vocês. E o teto, né, a Allure também já tem. Esse aqui, o acabamento é todo em preto, mas o teto ele tem o que o Allure já tem. A abertura aqui, eu estou tentando fazer no banco de trás para vocês verem um pouquinho melhor, senão a câmera vai ficar muito em cima. Eu tô gravando no tablet, não tá nada confortável. Então aqui, ó, você puxa, é manual, não é que nem em 2008 que você tem um botãozinho, e você tem dois estágios. Esse aqui fica como se fosse quase um teto convencional, né? Assim, na minha opinião, fica um pouquinho maior do que um teto convencional de, sei lá, um Jetta, um Sentra.
essa abertura, o tamanho da abertura. E aí você ainda tem o segundo estágio, né? Que é o segundo estágio. Esse pega aqui. Segundo estágio você puxa aqui, tem mais um pouco ainda. Então, ó, aqui é o final, esse tracinho é o final do teto. Ele tá vindo exatamente onde termina o banco do passageiro. Então esse teto vem até a coluna de trás, no início do banco do passageiro. Então assim, é uma abertura bem grande, é muito bom dirigir aqui atrás. Infelizmente eu tô gravando aqui, essa câmera não é grande angular, não dá pra ver, mas assim, a sensação aqui é muito boa. Dirigir com esse teto aqui, maravilhoso. Uma sensação de amplitude bem maior. Então beleza, acho que aqui um downgrade que fizeram em relação às versões anteriores, nem a grife tem isso, é porta-revista. Isso aqui acho que vai ficar escuro, mas aqui atrás dos bancos não tem porta-revista. Tinha nos anteriores, tem até em carro bem mais simples, e nesse caso aqui eles tiraram. Eu até tava vendo questão de colocar banco de couro, porque isso daí não tem, né? Teria que colocar no banco de couro. Os detalhes, essa cor, né, que você tem no painel, além dos puxadores, pra mim parece um pouquinho mais escuro do que na Allure. Pode até ser que seja impressão minha, que seja o mesmo tom. Com certeza não é o mesmo tom do grife, mas pra mim pareceu um cinza mais escuro. Ele tem uma textura aí diferente, é um plástico texturizado, bacana. O acabamento desse carro assim é excelente, é impecável. Muito melhor do que New Fiesta. New Fiesta era uma das minhas escolhas. Ele tem os seus prós, né? É um carro com desempenho superior. Em questão de segurança, ele já tem o controle de estabilidade de tração, que assim é excelente. Conta muito a favor dele. Mas assim, o acabamento dele desculpa, para mim é horrível. Não digo nem só frente ao 208, mas até frente ao C3, até o acabamento do HB20, que eu não considero um concorrente, eu já acho melhor do que o dele. Mas é um ótimo carro com ótimas qualidades também. Então, um ponto importante isso daí também, quando fui comprar, eu fiquei entre dois carros além desse daqui. O New Fiesta Sport e o HB20 R-Spec, sei lá. Por que eu escolhi esse aqui? Esse carro está na faixa hoje de 60, 61, 62 mil, né? Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da negociação. A gente fez uma ótima negociação, até quero fazer aqui a propaganda. Se você é de Brasília, cara, a gente comprou na Champion com o Clayton, vendedor Clayton. Cara, assim, fantástico. A gente já tem um 2008 THP, meu sogro tem um 2008 THP, já consigo até dizer assim, um pouco de pós-venda. A gente tinha muito receio com a marca Peugeot e está sendo assim algo fantástico. Eu tive Fiat, meu pai antes teve um Sentra, né, um Nissan japonês, já tivemos muito Renault e nenhum chegou aos pés do atendimento, da qualidade de pós-venda que a gente inclusive está tendo com a Peugeot. Realmente a gente que tinha medo tá super feliz. Tudo bem que ainda é meio cedo para falar, né, porque a gente comprou o carro tem pouco tempo. O do meu sogro já está com 30 mil, já é algo considerável e assim tá amando, já precisou, inclusive o 2008 ele sofreu uma batida e assim tá sendo uma coisa assim muito boa a prestação de serviço deles, né? A questão de peças, a questão de prontidão em ajudar, sabe? Não é aquela coisa, aquele serviço mal feito. Então tá muito bom. A gente até agora só tem coisas boas a falar da Peugeot e éramos pessoas receosas. Mas voltando, a gente tinha, eu tava entre ele, o New Fiesta e o HB20 R-Spec. Esse carro tá 661, 62. O New Fiesta Sport tá, se não me engano, 65 ou 66. O que, assim, você paga mais caro, como eu disse, tem seus prós, né? Mas o acabamento dele, para mim, né? Eu, como comprando o meu carro, o acabamento dele é muito pior. E você paga mais caro por ter um motor melhor. Até se você quiser considerar um câmbio melhor, porque esse câmbio eu achei ele muito molenga. Muito molenga. Isso porque eu saí de um Fiat que tem câmbios molengos. Ele é muito molenga. Um motor melhor. E a questão do controle de estabilidade de tração.
E você perde um teto panorâmico gigante desse, muito bonito. Os acabamentos esporte desse, que nem do New Fiesta, mas então vamos deixar aí meio a meio. Central multimídia com todos os tipos de conexões e espelhamento de celular. Então, teto, central multimídia, farol com LED e lanterna com LED, que eu vou mostrar depois para vocês. Essa versão vem com 4 airbags, 2 airbags a mais, né, que o necessário do que o obrigatório e que o New Fiesta Sport. Então, assim, o carro, para mim, eu comprando meu carro, assim, achei uma coisa excelente. O ar-condicionado dele é digital de 2 zonas, o do New Fiesta é uma zona só. Então, assim, eu pagaria a mais por ter um conjunto mecânico bom, mas que perder muita coisa assim que eu iria usar no dia a dia, como central multimídia, teto, farol e lanterna, um carro bonito, carro que eu sempre achei esse carro maravilhoso assim que lançou. E detalhe, as revisões são muito mais caras não. Eu não lembro a proporção, mas eram mais caras do que a do 208. Fora que na negociação a gente ainda ganhou a revisão de 10 mil quilômetros gratuita. Então, assim, ele ia sair bem mais caro. E o HB20, ele era mais barato. O R-Spec saiu por 55, se não me engano. 5 mil a menos. Só que, embora seja um carro com desempenho excelente, um motor ótimo e tudo mais, em termos de equipamento ele já era bem defasado. Então, ele não tinha ar-condicionado automático, digital, muito menos 2 zonas. A direção é hidráulica, não é elétrica, que nem desse carro. Muito boa, por sinal, muito leve. A gente já teve outros carros com direção elétrica e essa, para mim, foi a direção elétrica mais leve que eu já vi. Central multimídia, teto panorâmico, rodas aro 16, né, que dá uma estabilidade maior, 4 airbags, farol e lanterna com LED. Então, assim, já eram 5 mil a menos, mas que, ao meu ver, perdia mais ainda em equipamentos. Um carro muito bonito, recomendo. Ele, em termos de mecânica, em termos assim, de até desvalorização, né, o carro hoje que mais vende não sei se é o que está mais vendendo no Brasil, mas está com certeza no top 5. E assim, as pessoas falam bem, eu acho legal a Hyundai. Mas para os meus padrões, né, pro que eu procuro num carro, eu acho que ele estava devendo bastante. E como eu já estava tendo essa experiência da Peugeot com o 2000 THP do meu sogro e vendo a qualidade que o serviço tinha melhorado, porque eu achava uma porcaria na época do 207, 307, parece que a Peugeot ela fala muito nessa reestruturação da marca que ela está passando, e realmente parece que, sei lá, a partir do 208, 308, de uns 3 anos para cá, realmente ela parece que está tentando recuperar esse terreno que ela perdeu no Brasil. Agora tem muita gente que assim, o carro, eles oferecem um produto de ótima qualidade e não quer nem saber porque viu o leãozinho. Então, assim, quantas vezes eu já vi alguém falando, a Peugeot tem um trabalho desgraçado para fazer alguma coisa, assim como qualquer outra marca. E aí alguém chegar e falar, sei lá, Peugeot não quero nem de graça, Citroën não quero nem de graça. E isso, pra mim, isso é burrice, isso é palhaçada. Assim como a gente já teve o Sentra, né, que é uma marca japonesa, acho que não chegou aos pés de Honda ou Toyota, mas nós já tivemos, e tivemos um pós-venda horrível. Assim como a gente já teve a Renault, que é francês, e foi um serviço ótimo. Então, acho que assim, depende muito da concessionária, do seu vendedor, do seu carro, do modelo, tanto do modelo quanto do seu carro em si, né? Cada carro tem um problema ou não. Então, assim, a gente está tendo um negócio muito bom e eu, assim, não tenho nada a reclamar. A gente era muito receoso e está muito feliz. Bom, vamos lá. Então, além disso daqui, o volante, eu falei para vocês, central vou mostrar daqui a pouco. O LED eu vou mostrar para vocês quando eu for lá para frente, que tem que colocar a chave. Vamos mostrar então o exterior do carro. Para vocês, ó, os vidros são One Touch nas 4 portas, né? Tem elétrico e One Touch. A gente colocou o módulo dos vidros nesse carro, então eu não sei se ele é One Touch por causa dos módulos dos vidros, que não é de série. Mas que esse exemplar tá com um One Touch nos 4 vidros, isso é verdade. Então, beleza. O funcionamento de ar-condicionado, do painel, etc. Eu não vou mostrar porque senão alonga muito o vídeo.
e vocês têm isso com facilidade em qualquer outro, na internet. Então esse daqui não tem sensor crepuscular e de chuva como tem no Grife, né? Ele não acende o farol sozinho quando está escuro, nem liga o limpador sozinho quando está chovendo. Os bancos não são bipartidos, mas tem cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 3 ocupantes. O espaço aqui, eu tenho 1,78 m. Lá na frente está regulado para mim, que tenho 78 e eu dirijo com uma certa folga. Bom, tá ali. E a situação aqui é essa. Aqui. Tenho aqui 2 dedos de distância pro banco. Assim, não vejo nada excepcional, não vejo nada muito diferente do Palio, sinceramente. Embora esse carro tenha o maior entre-eixos da categoria. Mas a situação aqui é bem razoável, bem mediana, nada demais. Não tô sofrendo aperto, mas também não é nada demais. E a situação aqui do teto, eu tenho 1,78 m, eu tô quase raspando a cabeça. E assim, eu não sou nenhuma pessoa gigante. Então acho que quem tem 1,85 m para cima, acho que já começa a raspar, talvez por causa do teto, né? Que aí aqui ele tem que, não sei, ser um pouquinho mais baixo. Então vou mostrar um pouco lá fora, rapidinho para vocês. Aqui não é cromado, né? É um plástico acinzentado. Os diferenciais aqui. Então aqui nem em todo o resto da linha da Peugeot, né? Isso daqui é a chave, canivete. Bonita. E aqui você tem como fechar, abrir o carro e acender os faróis. Segurei aqui, né? E pra você ver, muita gente estava na dúvida, mostrando aí, essa guia de LED, né? Essa guia, ela na prática ela não é muito um DRL, ela não é aquela Day Running Light, ela é mais estética mesmo, porque ela é bonita, né? Mas de dia ela é muito fraca, ela é muito perceptível. Então você precisa, de noite ela até funciona legal como um DRL, né? Ela chama atenção e tudo, mas de dia ela é fraca. Pro pessoal que conhece as versões antigas, 2016 para trás do 208, ele tinha 3 pingos de LED aqui, né? E eram esses 3 pingos de LED que você conseguia ver de longe, né? Então eles que funcionavam como DRL à noite, ou de dia. Tanto de noite quanto de dia. E agora não tem mais, nem na Grife você encontra ele, só no GT mesmo. Então eles colocaram a guia e tiraram esses 3 pontos de LED e colocaram em todas as versões, né? Antigamente só tinha no Grife, agora tem desde da Active. E ele de dia ele é bonitinho, mas assim pouco perceptível, só quando você está mais perto. E de noite ele é bonito, mas assim, eu acho que ele assim é bem mais fraco que a versão anterior, bem mais fraco do que aquele LED do C3. É mais estético mesmo, mas é bonito. Aí o diferencial da Sport tem esses detalhes, é literalmente a mesma grade do GT, que é 80 mil reais. Ela tem Black Piano aqui, né, em vez de cromado. Black Piano ali embaixo também. Os detalhes em vermelho. E o nome Peugeot em vermelho também. É a mesma grade. Aqui o farol muda, né. O retrovisor em Black Piano. Também é a diferencial da versão. Que nem do GT. Aí é sigla S, né, da versão Sport. As rodas, cara, essas rodas pra mim que era um problema. Eu não gosto de carro com roda preta. E como eu disse, quando eu comprei tava quase no escuro, tinha pouca coisa sobre o carro, nunca vi nenhuma viva. Eu falava, caraca, o que eu vou fazer com essa roda? Eu vou diamantar, vou fazer alguma coisa, porque eu não gosto.
E cara, ao vivo pra mim melhorou muito. É muito mais bonito ao vivo. Não sei se é porque ela é esse black piano, não é esse grafite, não sei. Sei que ao vivo ela é muito mais bonita. E eu totalmente desgrilei desse negócio da roda preta. Tá bem bonito, vou deixar assim, achei muito legal. Aí também já tá com parafuso anti-furto, né? E é em preto por causa da roda. Que ele não tem a coluna em black piano, né? Isso é baratinho de fazer, mas não vem nem com aquele friso cromado da Grife. E aqui o aerofólio em black piano e também tem o brake light integrado. Aqui são os novos faróis do 208 2017. Ele tem um LED aqui mais grosso, né, do que as versões antigas. Pra mim ficou bem mais bonito do que a outra e, na minha opinião, mais masculino. Não sei se é porque também deixaram aqui em máscara negra, mas ficou muito legal, ficou mais bonito, na minha opinião, tanto de dia quanto de noite. Aqui também é em vermelho Peugeot, né? Sensor de estacionamento, o escapamento cromado. Deixa eu ver se pego de longe. Muito bonito. Essa é branco nacre, né? Aquele branco pérola. Na real que assim, eu só vejo a diferença quando bate luz. Quando bate luz você consegue ver a diferença. Mas quando tá escuro assim, pra mim é um branco normal. Belo, belo. Então, vamos voltar ali na frente. Teto. Bem que podia ter uma antena Shark. Dessa versão também tem a soleira. Tá azul porque tem um plástico aí, eu não tirei ainda. Os bancos são mesmo da Luri. E dá pra ver que é tudo preto. Legal. Agora na frente, um pouquinho mais perto aí. Já rodei 190 km, né, com ele. Dá uma passeada. Bom, vamos lá. Então, o LED aqui que eu tinha falado. Aqui. Foca aí bem. Então, aqui ela é de LED, né? É que nem a do Grife é de LED. E essas auxiliares aqui do lado, você só consegue ativar elas se tiver com a chave na ignição. Vou apertar aqui, ó, não funciona. Essa aqui funciona. Então, vou colocar aqui a chave na ignição, aí vou mostrar aqui pra vocês, tentar apressar aqui um pouco as coisas. O volante aqui, os detalhes do volante. Muito bem acabado, muito gostoso de dirigir, sério. Eu acho que a Peugeot tá acertando, pelo menos ela acertou, né? Ela, assim, tem que chamar esse pessoal que não quer nem ver o carro só sabendo que é Peugeot e tal. Eles estão fazendo certo de fizeram aquela campanha que já acabou, que era de você fazer um test drive no 208 e se você comprasse a concorrência, eles ainda te pagavam R$500. Que isso daí, ao meu ver, era justamente de pegar essas pessoas que têm preconceito e conhecer o produto, né? Porque elas falam antes de conhecer e às vezes quando conhece fala, caraca, sério, nossa, como é diferente do que eu imaginava, como o produto é bom, etc. Então assim, cara, o acabamento disso aqui pra mim nem se compara com o do New Fiesta. Na minha opinião, o New Fiesta ganha em outras coisas, mas assim, o acabamento desse carro tá fantástico. Esse volante aqui é muito gostoso, cara, muito bom mesmo. Mas vamos lá, vou colocar a chave na ignição. Ele vai girar, né, dar o check. Os ponteiros são em vermelho, não são branco, que nem na Grife. Bom, computador, essas coisas vocês conseguem achar em outros lugares. A central multimídia aqui ela tem esse detalhe vermelho, né, que só a versão Sport e a GT tem. Deixa eu ver se aqui consigo pegar melhor os detalhes do acabamento desse acinzentado. Só, beleza. Aí agora que eu coloquei a chave, tá com tudo ligado, eu consigo mexer aqui no LED, né? Deixa eu dar um foquinho aqui. Assim mesmo. Então eu consigo ligar ele aqui e consigo ligar individualmente cada um. É muito bonito essa luz aqui, gostei.
posso desligar tudo e deixar só uma, por exemplo, entendeu? Legal. E é preto isso aí também. Retrovisor. Beleza, então. Aí aqui, bom, todos os detalhes são vermelhos, né? Vamos pegar aqui menu. Todo o resto aqui vocês conseguem ver em outros lugares, que é navegação, serviços, mídia, ajustes, condução. Vamos ver. Eu tô andando de boa com esse carro nesses últimos 150 km e o carro tá amaciando ainda, mas dá pra ver aí, tá fazendo 11,5. Vamos ver se o outro carro eu conseguir fazer 12. Vamos ver como que vai ser aí nas próximas edições. Aí, ó, faróis diurnos, né? Bom, enfim, isso tudo vocês conseguem ver em outros lugares. Tem a navegação, os ajustes, telefone, mídia. Qual a diferença desse carro, né, no 2017? E eu ainda não testei, vou ficar devendo para vocês, mas eu posso mostrar para vocês que tem. Tem que até ler o manual. Tem a mídia, você tem várias fontes da mídia nessa central. E uma delas nova é essa Jukebox. O que é essa Jukebox, pelo que eu entendi? A Jukebox, ela a central multimídia agora ela vem com armazenamento interno de 8 GB. Então você pode colocar o seu pendrive aí, por exemplo, e exportar as suas músicas do pendrive para a própria central. Você não precisa colocar o pendrive para você ver suas músicas. Você deixa as músicas na central com a capacidade de 8 GB, né? No 2008 lá, THP, ele é 2017 e já vem também com essa função. Então, além disso, rádio FM, AM, USB, auxiliar Bluetooth e iPod, que já tinham nas outras versões, vocês conseguem ver isso. E agora, em 2017, tem a Mirrorlink e o Apple CarPlay. Eu vou ficar devendo o Apple CarPlay, porque eu não tenho Apple. Quer dizer, eu tenho, só não tenho iPhone. Mas, como ele só roda no iPhone, eu só consigo mostrar o Mirrorlink. Então, meu celular já está conectado, né? Já está carregando ali. E você tem que habilitar a função Mirrorlink no seu celular. No seu celular. O celular tem que ser compatível com o Mirrorlink e a central também tem que ser compatível com o seu celular. Eu não sei dizer quais são os compatíveis. Eu sei que são pouquíssimos hoje em dia e a maioria são os iPhones e Samsung. Sei que dependendo da central, dependendo do celular, tem alguns que aceitam LG e Sony, mas assim é bem restrito. Então o meu celular é um Galaxy S5, eu sei que o S4, S5, S6, essas coisas funcionam. Acho que a linha A, né, o Galaxy A também vai, mas assim, procurei na internet porque são poucos modelos que funcionam. Bom, aí você vê então, você tem a opção Apple CarPlay, Mirrorlink, então eu vou usar o meu S5. Tirei aqui o cabo, cadê o cabo? Aí tem ali a porta USB auxiliar, vou colocar aqui assim. Ela já carregou ali. E vamos ver, colocar aqui Mirrorlink. Conexão Mirrorlink em curso, aguarde um momento. Ele tem que, para fazer o espelhamento, ele tem que estar com o... Ó, você vê que até apareceu aqui. Ah, já sumiu. Aí os dados, localização foram compartilhados. Ok. Então, existem poucos aplicativos que são compatíveis com o Mirrorlink hoje. Eu baixei os dois que para mim são úteis, né? Que seriam úteis, que é o Rock Scout e o CG Car Navigation. O Rock Scout, ele é para espelhar o Spotify. Isso foi um erro que eu tive, né? Na hora que a gente comprou o 2008 THP, tava tentando testar. Ele espelha o Spotify, mas não via o aplicativo do Spotify. Você tem que ter esse Rock Scout. Então, se você quiser usar o Spotify aqui na central, você precisa baixar ele. Ele espelha aplicativos de música, não só o Spotify como outros. Tem o Vanilla, que eu nunca ouvi falar, mas tem os aplicativos que ele espelha. E o CG Car Navigation, ele serve mais para galera que tem o Allure, que tem o Active, que não tem GPS, e aí você pode espelhar o GPS do seu celular. Isso daqui, para mexer nele, não tem nada a ver com a central, tem a ver com o aplicativo. Então, assim, se vocês quiserem depois, vocês olham o tutorial do aplicativo e tal. Eu também não mexo muito porque a minha tem GPS, a minha central tem GPS. Então, mas para o pessoal que não tem nativo do GPS, isso é uma opção. E aí, só que essa daí é a versão gratuita. A versão paga te dá uns adicionais que no GPS nativo já são normais, que é assim, a mulher, você tem uma voz, né, te guiando. Na Free você não tem uma voz guiando. Ele dá uns direcionamentos melhores, eles fazem por faixa da rua,
Mas enfim, o ponto é que vocês têm uma opção de GPS, né? E o Rock Scout, que é o que eu uso mais, quer dizer, vou usar mais. Então, ó, cliquei aí. Isso daí já está espelhando o meu celular. E aí, aí ele te dá, como eu falei, o Rock Scout ele espelha vários aplicativos. Eu só tenho o Spotify que é compatível no meu celular. Então, já aparece Select a Source to Play From. Então, eu quero Spotify. E aí, isso daqui ele já está espelhando o meu Spotify. Então, se eu quiser, por exemplo, vou aqui nas minhas músicas, quero a playlist, até fiz uma playlist de carro aqui. Carro. Já começa a tocar. Então, tem a função shuffle, eu não sei o que é isso aqui, para você passar a música. Vamos ver o que é isso aqui. Esse aqui é para ver os aplicativos do Rock Scout. Então, assim, ele tem um certo delay para você trocar as músicas e tal, mas assim, nada que incomode. Então, ó, bem bacana. Play, pause. E esse aqui são os botões assim do espelhamento, independente do aplicativo. Então aqui você volta para a tela do, do menu, né, de espelhamento. Aqui você clica, é como se te desse os botões físicos da central para o espelhamento, que é o que? Você voltar, ter o botão home, o botão menu, como se fosse no celular, né? E aqui ele te dá os aplicativos que você tem no MirrorLink. Não a ver com esse, por exemplo, eu vou clicar aqui, ele mostra quais são os meus aplicativos conectados. Então é bacana. Vamos voltar aqui. Sair de lá e ele continua tocando normal. Você clica em mídia, ele fica como MirrorLink. Ele está fazendo o espelhamento. Essa função aqui também acho interessante, porque eu quero conferir. A questão, ele tem aqui fotos. Parece que você pode colocar fotos no pendrive e você, sei lá, ir passando e vendo elas. Isso daí eu queria conferir. Aqui era mais para mostrar para vocês certinho que funciona. Os aplicativos que usa, né? Necessidade, entendeu? De vocês. Vou tentar mostrar aqui detalhes rapidinho. Acho que ficou muito longo o vídeo. Aqui em Black Piano, né? Esses detalhes. Travamento dos vidros. Aí aqui, ó, One Touch para descer e One Touch para subir. Aí, ó, pegar de trás. One Touch para descer, One Touch para subir. Aqui o teto grandão, bonitão. Ele tem 2 estágios, né, que nem das outras versões. Puxou, pá, ele dá uma travadinha. Aí ele fica do tamanho que eu falei pra vocês, um pouco maior do que o convencional, ou do tamanho do convencional que seja. Puxa mais um pouco, fechou. Tudo pretão, bonitão. E acho que é isso. Deixa eu mostrar pro porta-malas. O porta-malas do carro tem que estar aberto, né? Não tem botão para abrir o porta-malas. Aperta aqui. O carro é bem acabado. Luzinha ali, tampão. Fechei o teto. O ar-condicionado digital, 2 zonas. Um foco. Aí. Muito bonito. Deixa eu ligar lá a luz pra vocês verem. Você vê que já escureceu um pouco, aí você já vê melhor. Bem bonito. Aí esse é o detalhe aqui, Peugeot, com os 3 pinguinhos. E lá atrás.
Então, só para fechar, minhas primeiras impressões de quem tá há 48 horas com o carro, né? Pouquíssimo. É muito gostoso de dirigir, cara. O carro é acabamento ótimo, muito silencioso. A cabine dele achei realmente um isolamento acústico excelente. Meu salto é de quem tá saindo de um novo Palio, né, Sport, e caraca, muito bom, assim, você realmente sente que tá numa categoria superior, embora seja só o compacto premium, né, ele ainda é um compacto, mas muito bem acabado. Câmbio, molenga, a Fiat já é molenga, eu achei os engates deles longos e bem molenga, ó, você vê que ele é até meio barulhento. Mas se você quiser um motor 1.6 no 208 e não quiser aquele câmbio horrível automático de 4 marchas, infelizmente essa é a única versão que você tem. Sensação de dirigir com esse teto é maravilhosa, o carro assim é fantástico, eu tô muito feliz mesmo. Únicos pontos assim, não vou dizer nem contra, mas assim, acho que vale falar. Primeiro, esse carro aqui, para você abastecer, você tem que dar a chave para o frentista. Isso é algo que está presente também no 2008 e, se não me engano, em alguns modelos da Citroën. Acho isso muito ruim, né? Esse carro é europeu, aí parece que na Europa isso é uma questão de segurança, porque a pessoa que abastece o carro, né, não tem frentista. Enfim, não sei. Eu sei que você tem que entregar a chave e eu acho isso ruim, né? A Peugeot podia colocar aí uma travinha para você abrir de dentro, alguma coisa do tipo. E, além disso, esse motor, eu queria colocar álcool. A moça falou que a primeira vez que você coloca, é melhor você colocar aditivado. Então eu enchi o tanque de aditivado e a sensação que eu tenho é que ele anda um pouco menos do que o Palio. Isso é razoável porque na gasolina esse carro tem 115 cavalos, 15,5 de torque, se não me engano, e é um pouquinho mais pesado do que o Palio. O Palio também tem 115 cavalos na gasolina. E sendo um pouquinho mais leve, então a sensação realmente deve ser verdade. Agora, esse carro no álcool, ele tem 122 cavalos, 7 cavalos a mais. Enquanto o Palio tem 2 cavalos a mais só, vai a 117. E esse carro ganha quase 1 kg de torque quando coloca álcool, que é uma coisa assim significativa nessa categoria. Então, creio eu que aí com isso ele deve ficar um pouco mais rápido do que o Palio. Eu achava o desempenho do Palio ótimo, assim mesmo. Achava o carro nunca me deixou na mão. Acho que ele tinha retomadas boas. Esse motor e torque da Fiat eu achava muito bom. Então, creio eu que quando colocar álcool, né? Depois nesse próximo tanque eu vou tentar colocar tudo álcool, embora não esteja valendo a pena, mas só para ver realmente essa diferença. Porque eu sei que esse carro tem uma dinâmica ótima, né? Até acompanho o canal do Acelerados, ele teve uma volta ótima. Então, assim, o conjunto do carro é muito, muito bom. Ele tem essas rodas aro 16, né? Geralmente, o Peugeot tem essas coisas essa tradição, né? De ser bom de curva, essas coisas. Então, acho que ele no álcool deve ficar bem espertinho, bem bacana. Cara, eu acho que é só isso, mas, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar que eu respondo na maior brevidade possível. Que nem no outro vídeo, assim, eu não sou profissional em nada, só queria mostrar para vocês mesmo os detalhes, para o pessoal que estava procurando. Eu ficaria mais feliz se antes da minha compra eu tivesse alguma informação como essa, né? Mostrasse um pouquinho mais os detalhes do carro. Você vê lá no vidro ainda tá aparecendo LED, né? Que tá ligado. De noite, como eu falei, de noite nesse crepúsculo, de noite você consegue ver melhor, mas de dia é meio fraco. Mas era pra vocês terem uma noção mesmo. Gostei muito. Vou tentar passar alguma impressão depois de rodar um pouco mais com o carro. Mas assim, muito bem acabado. Estou muito feliz. O salto para mim foi grande, embora seja ainda um compacto. E a dirigibilidade dele é fantástica. Assim, para mim não tem nem comparação com os outros que eu andei. Muito bom mesmo. Beleza, galera. Não vou encher mais o saco de ninguém, não. Valeu aí por ter assistido. Qualquer coisa dá uma curtida, compartilha. Pergunta aí se quiser que eu respondo. E é isso aí, gente. Valeu. Até mais.